Às vezes a vida quebra a gente de um jeito que nem a própria gente acredita que vai sobreviver. Eu me chamo Antonieta, tenho hoje 72 anos e vou contar uma história que poucos tiveram coragem de viver para contar. Uma história de quando um homem me deixou esperando por 15 anos da minha vida e quando ele voltou, eu já não era mais a mesma pessoa que ele abandonou. Se você já passou pela dor de ser deixado para trás, se já sentiu o coração se despedaçar enquanto esperava alguém que nunca mais voltou, fica comigo até o final dessa história, porque eu sei que você vai se reconhecer em cada palavra que eu vou falar. E se você nunca passou por isso, agradeça a Deus e se inscreva nesse canal, porque as histórias que eu conto aqui servem para lembrar que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada, esperando quem não merece nossa lágrima. Minha história começou no ano de 1972, quando eu tinha apenas 16 anos e morava numa cidadezinha tão pequena no interior de Pernambuco que nem aparecia direito no mapa. Era daqueles lugares onde todo mundo conhece todo mundo, onde as casas são de taipa, os telhados de telha vermelha e o chão é de terra batida que levanta poeira quando o vento sopra forte. Eu era filha de lavadeira. Minha mãe Josefa se matava de trabalhar lavando roupa dos outros no riacho que cortava nossa cidade. E meu pai Severino era marceneiro, fazia móveis simples para quem tinha condições de comprar. A gente não tinha luxo nenhum, mas tinha dignidade. E minha mãe sempre dizia que pobre não é quem não tem dinheiro, pobre é quem não tem caráter. Todos os meses aqui no canal, a gente faz sorteios especiais para os inscritos que mais comentam e interagem, porque vocês que acompanham essas histórias são parte da nossa família, e família a gente cuida com carinho. Então, já vai se inscrevendo aí que daqui a pouco eu explico como participar. Naquele tempo, eu era uma menina boba, dessas que acredita em tudo que os homens falam, dessas que acha que amor é eterno e que promessa de homem vale mais que papel passado em cartório. Eu tinha os cabelos compridos e pretos que chegavam quase na cintura, os olhos grandes e escuros, que minha mãe dizia que eram iguais aos da minha avó, e uma cintura tão fina que eu conseguia abraçar com as duas mãos. Era bonita, isso eu não posso negar, e por ser bonita é que minha desgraça começou cedo. Foi numa festa de São João que eu conheci Valdeci. Ele tinha 19 anos, era alto, moreno, com um sorriso que parecia que iluminava a noite toda, e quando ele dançava forró, parecia que o mundo inteiro parava para olhar. Valdeci trabalhava como soldador numa oficina mecânica da cidade vizinha. Ganhava bem para os padrões da época e tinha uma moto vermelha que era a inveja de todos os rapazes da região. Quando ele chegou naquela festa, montado naquela moto, com a camisa branca aberta no peito e o cabelo penteado com brilhantina, eu senti meu coração disparar de um jeito que nunca tinha sentido antes. A música tocava alta. Era uma sanfona gemendo uma música triste de amor, e as fogueiras crepitavam iluminando os rostos suados de quem dançava sem parar. O cheiro de milho assado, de batata doce, de quentão com canela, tudo isso misturado com o perfume barato que as moças usavam para tentar chamar a atenção dos rapazes. Eu estava sentada num banco de madeira, encostada na parede da casa onde era a festa, quando Valdeci veio até mim e estendeu a mão. "Quer dançar, moça bonita?" Foi assim que começou a minha perdição. Dançamos a noite toda. Ele me rodopiava no salão improvisado no terreiro da casa, me puxava para perto do peito quando a música ficava mais lenta e sussurrava no meu ouvido coisas que faziam meu corpo inteiro tremer. Dizia que eu era a mulher mais linda que ele já tinha visto na vida, que desde o momento que me viu não conseguia tirar os olhos de mim, que se dependesse dele, nunca mais ia deixar eu sair do lado dele. Palavras doces, palavras que entraram no meu coração igual mel derretido, e que hoje eu sei que eram mentira. Mas naquela época eu acreditei em cada sílaba como se fosse verdade sagrada. Quando a festa acabou, já era quase amanhecer. Valdeci me acompanhou até a porta de casa, segurou minha mão com uma delicadeza que eu nunca tinha experimentado e olhou bem nos meus olhos. "Antonieta", ele disse. E até hoje eu lembro do jeito que ele falava meu nome, como se fosse uma oração. "Eu quero namorar com você. Quero pedir sua mão em casamento para o seu pai. Quero fazer você feliz pelo resto da vida." Meu coração explodiu de alegria dentro do peito.
Eu que nunca tinha namorado, eu que vivia sonhando com o dia que um homem de verdade ia chegar na minha vida, ali estava ele, falando as palavras que eu mais queria ouvir no mundo. Nos meses que seguiram, Valdeci vinha me buscar todo final de semana. A gente ia para o cinema da cidade, que era uma sala pequena com cadeiras velhas, onde passavam filmes de faroeste e uns romances açucarados que me faziam chorar de emoção. Depois a gente tomava guaraná na pracinha, sentados no banco debaixo da figueira centenária, conversando sobre nossos sonhos, nossos planos para o futuro. Ele dizia que queria juntar dinheiro, que queria crescer na vida, que um dia ia me levar para conhecer as capitais grandes, que ia me dar uma casa com piso de cerâmica, geladeira, fogão a gás, todas as modernidades que uma mulher podia sonhar naquele tempo. Meus pais gostavam de Valdeci. Meu pai dizia que ele era trabalhador, respeitoso, que tratava bem a família e não era dado a vícios. Minha mãe elogiava a educação dele, o jeito que ele tirava o chapéu quando entrava em casa, como agradecia pela comida, como ajudava a carregar as coisas pesadas sem ninguém pedir. Esse rapaz vai ser um bom marido para você, minha filha, minha mãe dizia enquanto passava roupa no quintal. Ele tem o olhar de homem sério, de homem que casa para constituir família. Não desses que só querem brincar com sentimento alheio. Como eu queria que minha mãe tivesse razão. Como eu queria que aquelas palavras dela fossem profecias que se cumpririam na minha vida. Mas o destino tinha outros planos para mim, e eu ainda não sabia que a felicidade que eu estava vivendo era apenas a calmaria antes da tempestade que ia destruir minha juventude e me ensinar que nem todo homem que fala bonito tem coração bonito também. Era dezembro de 1973. O calor estava insuportável, daqueles que fazem a gente suar só de ficar parada na sombra. Valdeci veio me procurar numa tarde, mas dessa vez ele estava diferente, inquieto, nervoso, olhando para os lados como se estivesse com pressa ou com medo de alguma coisa. Sentamos na varanda de casa e ele segurou minhas mãos com uma força que até doeu. Antonieta, ele disse, e a voz dele estava tremendo. Apareceu uma oportunidade para mim em São Paulo. Uma oportunidade de ouro, de ganhar 3 vezes mais do que eu ganho aqui. São Paulo. Aquele nome caiu sobre mim como um balde de água fria. São Paulo era longe. Era outro mundo. Era um lugar que eu só conhecia pelos programas de rádio e pelas conversas dos homens que iam e voltavam de lá com histórias de uma cidade grande demais, barulhenta demais, perigosa demais para gente simples como nós. Eu vou, Antonieta, ele continuou, mas é só para juntar um dinheiro bom, para voltar em 2 anos, no máximo 3. E aí a gente casa. Casa com festa grande, lua de mel, casa própria, tudo do jeito que você merece. Você me espera? E ele me olhou com aqueles olhos que eu amava tanto, com aquela sinceridade que parecia verdadeira, com aquela paixão que fazia meu coração bater descompassado. Fosse 10 anos, eu ia estar ali quando ele voltasse. Se eu soubesse naquele momento o inferno que essas palavras iam me causar, se eu soubesse quantas noites eu ia chorar, quantos dias eu ia definhar esperando, eu teria corrido dele naquela hora mesmo. Mas amor cego não enxerga o precipício, e eu estava cega de paixão por aquele homem. E se essa mensagem ressoou com você até aqui, e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão no limite, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Gratidão imensa, viu, minha filha? Valdeci partiu numa manhã de janeiro de 1974, quando o sol ainda estava nascendo e o galo do vizinho mal tinha cantado. Eu levantei antes das 5 da manhã para me arrumar. Pus meu vestido azul mais bonito, o mesmo que usei na nossa primeira festa de São João. Penteei o cabelo com capricho e até pedi um batom emprestado da minha prima para ficar mais bonita na despedida. Queria que ele guardasse na memória a imagem da noiva dele toda arrumada, toda apaixonada, esperando ele voltar. A rodoviária da nossa cidade era pequena, tinha só 2 plataformas e um banquinho de madeira onde a gente sentava para esperar. O cheiro de óleo queimado dos ônibus velhos, misturado com o cheiro de tapioca que a dona Raimunda vendia ali do lado, fazia meu estômago revirar. Mas não era por causa do cheiro, era por causa da despedida que se aproximava. Quando o ônibus chegou, barulhento,
Soltando fumaça preta pelo escapamento, meu coração apertou tanto que por um momento pensei que ia desmaiar ali mesmo. Valdeci me abraçou forte, tão forte que eu senti o perfume dele impregnando na minha roupa, na minha pele, na minha alma. Ele sussurrou no meu ouvido que me amava, que ia escrever toda semana, que ia mandar dinheiro sempre que pudesse, que ia voltar para mim mais homem, mais próspero, mais capaz de me fazer feliz. 2 anos passam voando, Antonieta. Ele disse enquanto subia os degraus do ônibus. Quando você menos esperar, eu tô de volta aqui te pedindo em casamento. E assim, com um sorriso que tentava esconder a tristeza, ele se foi, levando comigo a metade da minha alma. Chorei tanto naquela manhã que minha mãe ficou preocupada que eu fosse ficar doente. Chorei deitada na minha cama, abraçada com o travesseiro que ainda tinha o cheiro do cabelo dele. Chorei na cozinha enquanto ajudava a fazer almoço, chorei no quintal enquanto estendia roupa no varal. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada à força, como se uma ferida tivesse sido aberta no meu peito e não parasse de sangrar nunca mais. As primeiras semanas foram as piores. Eu não conseguia comer direito, não conseguia dormir direito, não conseguia prestar atenção em conversa. Vivia como um fantasma pela casa, fazendo as tarefas no automático, sempre com os olhos vermelhos de tanto chorar, sempre com aquela dor no peito que parecia que ia me matar de saudade. Minha mãe tentava me consolar. Dizia que era normal sentir assim, que todas as mulheres apaixonadas sofriam quando o homem viajava, que logo ia passar e eu ia me acostumar com a ausência. Mas como é que uma pessoa se acostuma com a ausência de quem ela ama? Como é que o coração aprende a bater no ritmo normal quando a pessoa que dá sentido à vida não está por perto? Eu não conseguia entender como o mundo continuava girando, como as pessoas continuavam rindo, como a vida continuava acontecendo como se nada tivesse mudado, sendo que para mim o mundo tinha parado no exato momento em que aquele ônibus desapareceu na curva da estrada. A primeira carta chegou 3 semanas depois que ele partiu. Eu lembro como se fosse ontem, era uma quinta-feira. Estava chovendo e eu estava ajudando minha mãe a recolher a roupa do varal, quando o carteiro apareceu na nossa porta. "Tem carta para Antonieta!" ele gritou e eu larguei tudo o que estava fazendo e corri até ele com o coração disparado. Era ele, era do meu Valdeci, era a prova de que ele não tinha me esquecido, de que estava pensando em mim, de que realmente ia voltar como prometeu. A carta estava toda amarrotada da viagem, o envelope estava meio rasgado, mas para mim era o tesouro mais precioso do mundo. Tranquei-me no meu quarto e abri devagar, com todo o cuidado do mundo, como se fosse um presente de Natal. A letra dele, meio torta, meio espremida, contava que tinha chegado bem em São Paulo, que estava morando num quarto de pensão com outros 3 homens, que o trabalho era pesado, mas que estava valendo a pena, porque o salário era bom mesmo. Dizia que estava com saudade, que não parava de olhar para a foto minha que levou, que contava os dias para poder voltar e me fazer sua esposa. Li aquela carta umas 50 vezes. Decorei cada palavra, cada vírgula, cada ponto. Dormia com ela debaixo do travesseiro, levava ela escondida na bolsa quando saía de casa, lia de novo toda vez que a saudade apertava demais. Era meu remédio, minha esperança, minha prova de que valeria a pena esperar. Escrevi de volta no mesmo dia, contei tudo o que estava acontecendo na cidade, falei do meu dia a dia, mandei todo o meu amor em palavras cheias de paixão e saudade. Durante os primeiros 6 meses, as cartas vinham regulares, uma por semana, às vezes 2, sempre com palavras de amor, sempre com promessas de volta, sempre com o mesmo refrão: "Aguenta mais um pouquinho, meu amor, que logo eu tô aí." E eu aguentava, viu, gente? Eu aguentava porque acreditava, porque confiava, porque achava que amor verdadeiro era capaz de vencer qualquer distância, qualquer tempo, qualquer obstáculo. Mas depois de 6 meses, as cartas começaram a chegar mais espaçadas. De uma por semana, passou para uma a cada 15 dias, depois para uma por mês, depois para uma a cada 2 meses. E quando chegavam, já não vinham com a mesma paixão de antes. Eram mais curtas, mais secas, sempre com a desculpa de que o trabalho estava puxado demais, de que mal tinha tempo para respirar,
de que em breve as coisas iam melhorar e ele ia poder escrever mais. Foi aí que o desespero começou a bater na minha porta. Foi aí que eu comecei a entender que talvez, só talvez, aquelas promessas todas não passassem de conversa fiada. Mas eu ainda não queria acreditar. Ainda me agarrava na esperança como uma pessoa que está se afogando. Se agarra num pedaço de madeira. Ainda acordava todo dia pensando que talvez fosse o dia da carta. Ainda corria até a porta quando ouvia o carteiro passar. Ainda chorava de decepção quando ele seguia em frente sem parar na minha casa. A alegria, perdendo até a vontade de viver. Minha mãe vivia preocupada comigo. Dizia que eu estava ficando magra demais, que precisava comer, que precisava sair de casa, que precisava conversar com as amigas. Mas como é que eu ia ter vontade de qualquer coisa se a pessoa que dava sentido à minha vida estava longe, cada vez mais distante, cada vez mais esquecido de mim? As moças da minha idade já estavam namorando, já estavam ficando noivas, já estavam casando. Eu via elas nas festas da igreja, nos forrós de fim de semana, todas alegres, todas cheias de vida, todas com seus namorados do lado, e eu me sentia como um bicho estranho no meio delas. E aí, Antonieta, quando é que seu noivo volta? Elas perguntavam. E eu forçava um sorriso e respondia que logo, que ele estava juntando dinheiro, que em breve estaria de volta. Mas por dentro, eu morria um pouquinho mais a cada vez que tinha que inventar essa mentira. Porque no fundo do meu coração, eu já sabia que ele não ia voltar. Já fazia 4 meses que a última carta tinha chegado. 4 meses de silêncio absoluto. 4 meses sem nenhuma notícia, sem nenhum sinal de vida. Eu tinha escrito umas 10 cartas para ele, todas sem resposta, todas engolidas por esse buraco negro que São Paulo tinha virado na minha vida. Mas meu orgulho não deixava eu admitir que tinha sido abandonada. Meu orgulho não deixava eu aceitar que o homem que eu amava mais que a própria vida tinha me deixado para trás, como um sapato velho. Foi numa tarde de domingo depois da missa que Dona Raimunda veio falar comigo. Dona Raimunda era aquela senhorzinha que vendia tapioca na rodoviária, que conhecia todo mundo da cidade e sabia de tudo o que acontecia na região. Ela me puxou para um canto e, com aquele jeito carinhoso de quem não quer magoar, me contou o que tinha ouvido de um caminhoneiro que fazia viagem regular para São Paulo. Minha filha, ela disse, segurando minha mão com força, eu não queria ser... Eu a te contar isso. Mas é melhor você saber logo do que ficar sofrendo à toa. Seu Valdeci arrumou outra mulher lá em São Paulo. Uma paulista loira. Dizem que trabalha numa fábrica. Eles estão morando juntos. Até criança dizem que já fizeram. As palavras dela caíram sobre mim como um raio. Meu mundo desabou. Minha visão escureceu. Minhas pernas bambearam. E eu quase caí ali mesmo no meio da praça. Não pode ser verdade. Eu consegui murmurar. Ele me ama. Ele prometeu que ia voltar. Ele prometeu que ia casar comigo. Mas Dona Raimunda balançou a cabeça com pena e repetiu o que tinha ouvido. É sim, minha filha. Homem longe de casa é que nem fruta no pé. Se não colher a tempo, apodrece ou outro pega primeiro. Seu Valdeci já fez a vida dele lá. Esquece você e segue sua vida também. Voltei para casa desmaiada de dor. Tranquei-me no meu quarto e chorei tanto que achei que ia secar por dentro, que não ia sobrar nenhuma gota de água no meu corpo. Chorei de raiva, de decepção, de humilhação, de desespero. Como é que ele pôde fazer isso comigo? Como é que ele pôde me prometer amor eterno e depois me trocar por outra como se eu fosse nada? Como é que eu fui tão besta de acreditar em cada palavra que saiu daquela boca mentirosa? Durante semanas eu vivi como uma morta-viva. Não comia, não dormia, não falava com ninguém. Minha mãe chegou a chamar a benzedeira da cidade, achando que eu estava com quebranto ou mal-olhado. A velha custódia veio com suas ervas, seus banhos, suas orações, mas não tinha reza no mundo que curasse a dor que estava partindo meu coração ao meio. Não tinha benzimento que apagasse a humilhação de ter sido enganada, abandonada, trocada por outra. Os meses foram passando e eu fui aprendendo a conviver com aquela dor, como quem aprende a andar com uma perna quebrada que não sara nunca. Voltei a ajudar minha mãe com as tarefas de casa. Voltei a sair para o quintal para estender roupa. Voltei a ir na missa de domingo. Mas era tudo mecânico, tudo sem vida, tudo sem alegria. Eu tinha me tornado uma sombra de mim mesma,
uma mulher velha antes dos 20 anos, carregando no peito uma amargura que não cabia no meu corpo pequeno. E assim foram se passando os anos. 1975, 1976, 1977, cada um igual ao anterior, cada um mais vazio que o outro. Eu já estava com 20 anos quando as pessoas começaram a me olhar com pena. Coitada da Antonieta. Elas cochichavam nas esquinas. Ficou encalhada por causa daquele safado que foi embora e nunca mais voltou. Encalhada. Essa palavra me doía mais que qualquer tapa na cara. Encalhada como um barco que fica preso na areia da praia, sem conseguir voltar para o mar. As propostas de casamento começaram a aparecer. Homens mais velhos, viúvos com filhos, alguns até bons partidos que queriam uma esposa jovem para cuidar da casa e da família. Mas eu não conseguia aceitar nenhum. Não conseguia imaginar outro homem me tocando, me beijando, dividindo comigo a intimidade que eu guardava para o meu Valdeci. Porque no fundo, mesmo sabendo que ele tinha me traído, mesmo sabendo que estava com outra, uma parte de mim ainda o amava, ainda esperava que ele voltasse, ainda sonhava que tudo não passava de mal entendido. Minha mãe tentava me convencer a aceitar pelo menos um dos pretendentes. Filha, ela dizia, você não pode ficar esperando uma vida inteira por quem não merece nem um minuto dos seus pensamentos. Aceita o Damião. Ele é bom, homem, trabalhador, vai te dar uma vida digna. Damião era um comerciante da cidade, dono de uma loja de ferragens, homem respeitado, de bom coração. Mas quando ele me olhava com interesse, quando tentava conversar comigo, quando insinuava que gostaria de me cortejar, eu sentia um vazio no peito, uma indiferença que me assustava. Como é que eu ia casar sem amor? Como é que eu ia dividir a cama, a casa, a vida com um homem que não fazia meu coração bater nem um pouquinho mais rápido? Como é que eu ia fingir sentir por outro o que só tinha sentido por Valdeci? Era impossível. Meu coração estava morto, mumificado como aqueles faraós antigos, preservado no tempo, mas sem vida alguma. Vocês que estão me ouvindo até aqui, vocês que já passaram pela dor de amar alguém que não soube dar valor ao amor que recebeu, se inscrevam no canal e me contem nos comentários como vocês superaram essa dor. Eu sei que muitos de vocês já viveram isso. Eu sei que não estou sozinha nesse sofrimento, e é por isso que eu conto minha história, para que vocês saibam que é possível sobreviver, mesmo quando parece que não é. Agora me deixem continuar contando como foi que eu consegui sair desse buraco fundo onde tinha caído, esperando por alguém que nunca mais ia voltar. Mas foi nesse ano que eu descobri uma coisa que me fez querer morrer. Eu estava grávida de Valdeci. Grávida de um homem que tinha me abandonado 5 anos antes. Grávida de alguém que estava vivendo com outra mulher do outro lado do país. Grávida e sozinha numa cidade pequena onde ser mãe solteira era pior que ser leprosa. Descobri da pior maneira possível. Acordei numa manhã enjoada, correndo para o quintal para vomitar tudo que tinha no estômago, que aliás não era quase nada porque eu mal conseguia comer alguma coisa. Minha mãe olhou para mim com aquele olhar que as mães têm, que adivinha as coisas antes mesmo da gente saber, e perguntou baixinho: Filha, quando foi a última vez que você ficou de Chico? Chico era como a gente chamava a menstruação no interior, e quando ela perguntou isso, o mundo desabou na minha cabeça. Fazia 3 meses que não vinha. 3 meses. Como é que eu não tinha percebido antes? Como é que eu tinha sido tão distraída, tão besta, tão inconsequente? Ah, mas eu sabia como. Era porque eu vivia no mundo da lua, sempre pensando no Valdeci, sempre sonhando com um retorno que nunca ia acontecer. Vivia tão desligada da realidade que nem percebi que meu próprio corpo estava mudando, que uma vida estava crescendo dentro de mim. E se essa mensagem tocou profundamente seu coração até aqui, considere clicar no Valeu demais. Esse pequeno gesto apoia essa missão de continuar, trazendo mensagens de luz para todos que precisam. Viu, minha filha? É assim que a gente consegue alcançar mais pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento. A parteira da cidade, Dona Socorro, veio me examinar e confirmou o que eu já sabia no fundo do coração. Eu estava esperando um filho. 3 meses de gestação, ela disse, e o bebê estava se desenvolvendo bem. Mas como é que podia estar bem se eu não estava bem? Como é que uma criança podia crescer saudável dentro de uma mãe que estava morrendo de tristeza, de vergonha, de desespero?
A notícia se espalhou pela cidade como fogo na caatinga seca. Em 2 dias, não tinha uma pessoa que não soubesse que Antonieta, a filha da lavadeira Josefa, estava grávida do namorado que tinha fugido para São Paulo anos atrás. As mulheres cochichavam nas portas das casas, nas filas da feira, na saída da missa. Os homens me olhavam com desprezo, como se eu fosse uma mulher perdida, uma vagabunda que tinha se entregado a um homem sem casamento. E o pior de tudo, eu não tinha como me defender, porque era verdade. Eu tinha me entregado ao Valdeci, tinha feito dele dono do meu corpo, da minha alma, do meu futuro. Minha mãe chorou 3 dias seguidos quando soube. Não de raiva, mas de tristeza por mim, de preocupação com o que ia ser da minha vida, do futuro do meu filho. Que é que a gente vai fazer agora, Antonieta? Ela perguntava, segurando minhas mãos entre as dela. Como é que a gente vai criar essa criança? Como é que você vai conseguir casamento agora? Casamento. Essa palavra agora soava como uma piada cruel. Quem é que ia querer casar com uma mulher que já tinha filho de outro homem? Quem é que ia aceitar carregar o peso da desonra alheia? Tentei escrever para Valdeci contando sobre a gravidez. Escrevi uma carta desesperada, chorando tanto que as lágrimas manchavam o papel, contando que ele ia ser pai, que precisava voltar, que precisava assumir a responsabilidade do que tinha feito comigo. Mandei a carta para o último endereço que ele tinha me dado, mesmo sabendo que provavelmente não chegaria até ele. E claro que não chegou. Semanas depois, a carta voltou com um carimbo. Destinatário desconhecido no endereço. Os meses da gravidez foram os piores da minha vida. Eu engordava, mas não de saúde. Engordava de tristeza, de lágrimas engolidas, de noites mal dormidas. As pessoas na rua me olhavam com nojo, com pena, com curiosidade mórbida. As crianças apontavam para minha barriga e perguntavam alto demais onde estava o pai do bebê. Eu andava de cabeça baixa, como uma criminosa, como alguém que tinha cometido o pior crime do mundo. Dona Raimunda, que tinha sido quem me contou sobre a traição do Valdeci, agora vinha me oferecer ajuda. Ela conhecia uma mulher em Recife que resolvia esses problemas de moças solteiras. É perigoso, ela dizia. Mas se você não quer passar o resto da vida carregando essa marca, ainda dá tempo, pensei. Nisso durante noites inteiras. Pensei em me livrar daquela gravidez que estava destruindo o que restava da minha reputação, da minha vida, do meu futuro. Mas toda vez que eu colocava a mão na barriga e sentia o bebê se mexer, meu coração se partia. Como é que eu ia matar uma criança inocente por causa da covardia do pai? Como é que eu ia destruir uma vida que nem tinha começado ainda? Aquela criança não tinha culpa de ter um pai covarde e uma mãe besta que acreditou em promessas vazias. Aquela criança merecia viver, merecia ter uma chance, mesmo que fosse uma chance difícil. Foi numa madrugada de dezembro de 1979 que as dores começaram. Dores terríveis, como se alguém estivesse esfaqueando minha barriga por dentro. Minha mãe chamou Dona Socorro correndo, e lá na minha cama, no quarto pequeno da nossa casa de taipa, entre gritos de dor e lágrimas de desespero, minha filha nasceu. Uma menina pequena, magrinha, mas perfeitinha, com os olhinhos fechadinhos e os punhinhos cerrados, como se já soubesse que ia ter que lutar para sobreviver neste mundo cruel. Quando Dona Socorro colocou ela nos meus braços, eu senti um amor que nunca tinha sentido antes na vida. Um amor dolorido, desesperado, mas maior que qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Olhei para aquele rostinho pequenino e prometi que ia protegê-la de tudo, que ia ser pai e mãe ao mesmo tempo, que ia dar para ela todo o amor que o pai covarde dela não soube dar. Chamei ela de Maria das Dores, porque foi na dor que ela veio ao mundo, e foi na dor que eu aprendi o que era ser mãe. Os primeiros meses com Maria das Dores foram uma luta constante. Ela chorava muito, mamava pouco, e eu não sabia direito como cuidar de uma criança. Minha mãe me ajudava, mas ela também estava ficando velha, cansada, e não tinha energia para aguentar noite mal dormida por causa de choro de bebê. Eu não tinha leite suficiente, não tinha dinheiro para comprar as coisas que ela precisava, não tinha ajuda de ninguém além da minha mãe. A cidade inteira me tratava como uma pária. As mulheres direitas desviavam de mim na rua. Não queriam que as filhas delas brincassem comigo.
Não me chamavam mais para as festas, para os batizados, para os casamentos. Eu era a mulher perdida, a mãe solteira, o exemplo do que não se devia fazer. Minha filha, coitadinha, carregava o peso da minha desonra antes mesmo de saber andar. Mas sabe o que foi que me deu forças para continuar? Foi olhar para aqueles olhinhos inocentes e ver que ela precisava de mim. Foi entender que mesmo que o mundo inteiro me desprezasse, eu tinha uma razão para viver, para lutar, para não desistir. Maria das Dores se tornou minha salvação e minha condenação ao mesmo tempo. Salvação porque me deu propósito, condenação porque tornou impossível qualquer chance de recomeçar a vida amorosa. Sustentar minha filha. Maria das Dores crescia bonita, esperta, cheia de vida. Mas eu via no olhinho dela, às vezes, uma tristeza que uma criança não deveria ter. Era a tristeza de não ter pai, de escutar as outras crianças falarem dos pais delas e não ter o que responder. Mamãe, por que eu não tenho papai? Ela me perguntava, e meu coração se despedaçava toda vez que eu tinha que inventar uma resposta que não machucasse ela ainda mais. Eu trabalhava de tudo um pouco para conseguir sustentar nós duas. Lavava roupa para os outros, costurava quando aparecia serviço, ajudava nas casas das famílias mais ricas da cidade fazendo faxina, cozinhando, cuidando dos filhos alheios enquanto minha filha ficava com minha mãe. Era uma vida dura, de levantar antes do sol e dormir depois da meia-noite, sempre correndo atrás de um trocado para comprar comida, roupa, remédio quando era preciso. Maria das Dores tinha 6 anos quando aconteceu uma coisa que mudou nossa vida para sempre. Ela ficou doente, com uma febre alta que não baixava de jeito nenhum. Tossia tanto que parecia que ia arrancar o pulmão. Levei ela no posto de saúde da cidade, mas o médico disse que era grave, que precisava de tratamento em Recife, que precisava de remédio caro, de exames que não tinha como fazer na nossa cidade pequena. E eu não tinha dinheiro. Não tinha nenhum centavo guardado para uma emergência dessas. Foi aí que fiz uma coisa que nunca pensei que fosse capaz de fazer na vida. Engoli meu orgulho e fui atrás do Valdeci. Depois de mais de 10 anos sem notícia nenhuma dele, depois de ter sido abandonada, humilhada, deixada para criar nossa filha sozinha, eu decidi procurar aquele desgraçado para pedir ajuda. Não era para mim, era para ela, para minha menina que estava doente e precisava de tratamento. Consegui o endereço dele através de um primo que tinha ido trabalhar em São Paulo e conhecia gente de lá. Custou caro, mas consegui juntar dinheiro emprestado para passagem de ônibus. Deixei Maria das Dores com minha mãe, que já estava bem velhinha e doente, e parti numa viagem que parecia que ia durar a eternidade. 2 noites e um dia, dentro daquele ônibus velho, cheio de gente, barulhento, desconfortável, pensando o tempo todo se estava fazendo a coisa certa, ou se estava sendo besta mais uma vez na vida. São Paulo era tudo o que eu imaginava, e muito pior. Uma cidade gigantesca, barulhenta, cheia de gente correndo para todo lado, carros, ônibus, uma confusão danada que me deixou completamente perdida. Eu, que nunca tinha saído da minha cidadezinha do interior, estava ali, no meio daquela multidão, procurando por um homem que tinha me abandonado mais de uma década atrás. Achei a pensão onde ele morava, um prédio velho, sujo, com um cheiro ruim de mofo e comida requentada. Subi as escadas tremendo de nervoso, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Bati na porta do quarto 24 e quando ela se abriu, eu vi ele, Valdeci, o homem que eu tinha amado tanto, que tinha destruído minha vida, que era pai da minha filha doente. Ele tinha engordado, estava careca, com a cara marcada pelos anos e pela bebida. Os olhos que um dia foram brilhantes agora eram opacos, cansados, sem vida. Por um momento ficou me olhando sem acreditar, como se estivesse vendo um fantasma do passado. Antonieta, ele murmurou, que é que você está fazendo aqui? A voz estava rouca, áspera, muito diferente, daquela voz doce que me fazia promessas de amor eterno. Vim por causa da sua filha, eu disse, tentando manter a dignidade mesmo estando despedaçada por dentro. Maria das Dores está doente, precisa de tratamento caro, e eu não tenho condições. Ela é sua filha também. Você tem obrigação de ajudar. Ele me olhou com cara de quem não entendeu nada, como se não soubesse do que eu estava falando. Que filha? Que história é essa? Ele perguntou.
E eu senti uma raiva tão grande que quase parti para cima dele ali mesmo. Como é que ele podia fingir que não sabia? Como é que ele podia fazer de conta que nunca tinha me tocado, que nunca tinha me prometido casamento, que nunca tinha deixado uma filha para trás? A filha que nasceu 9 meses depois que você fugiu daqui como um covarde. Eu gritei, sem me importar se os vizinhos iam ouvir. A filha que você abandonou antes mesmo dela nascer, que nunca conheceu o pai, que está doente e precisa da sua ajuda. Ele ficou em silêncio por um tempo longo, processando a informação, e depois soltou uma risada amarga que me fez querer morrer. E como é que eu vou saber se essa menina é minha mesmo? Ele disse, com um desprezo que cortou minha alma como navalha. Você pode ter ficado com qualquer um depois que eu saí. Mulher sozinha não fica sozinha por muito tempo. Essas palavras foram como um tapa na minha cara. Como é que ele podia duvidar? Como é que ele podia me acusar de ter ficado com outros homens? Quando eu tinha passado 15 anos da minha vida esperando por ele, sendo fiel a uma lembrança, guardando meu corpo e minha alma para um homem que nem se lembrava mais de mim? Ela tem seus olhos, eu disse, tirando uma foto pequena da bolsa. Tem seu nariz, seu jeito de sorrir. É sua filha Valdeci, e você sabe disso. Ele olhou para a foto por alguns segundos e depois me devolveu com indiferença. Mesmo que fosse, ele disse, eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém. Mal consigo me sustentar aqui. E outra coisa, eu já tenho família agora. Tenho mulher, tenho 2 filhos pequenos. Não posso ficar cuidando de filho que aparece do passado. Aquelas palavras foram a estocada final no que restava do meu coração. Ele realmente tinha feito outra família. Realmente tinha me esquecido completamente. Realmente não queria saber de mim, nem da nossa filha. Eu fiquei ali parada, olhando para aquele homem que um dia foi o amor da minha vida, e não senti mais nada, nem raiva, nem tristeza, nem dor. Senti um vazio completo, como se algo tivesse morrido dentro de mim naquele momento. Está certo, eu disse, com uma calma que nem eu sabia de onde tinha vindo. Eu não preciso de você. Nunca precisei. Só vim aqui porque achei que você tinha um pingo de decência, um restinho de honra. Mas vejo que me enganei mais uma vez. Virei as costas para ele e comecei a descer as escadas, mas ele me chamou de volta. Espera, Antonieta, ele gritou, e eu parei, ainda com um fiapo de esperança de que ele fosse mudar de ideia. Toma aqui, ele disse, estendendo algumas notas amassadas. É o que eu tenho no bolso. Não é muito, mas pode ajudar com o remédio da menina. Eram 50 cruzeiros, uma quantia ridícula que não pagava nem a consulta médica, mas eu peguei mesmo assim. Não por mim, mas por Maria das Dores. Voltei para casa no mesmo ônibus, chorando todas as lágrimas que ainda restavam no meu corpo. Chorei pela menina que fui, pela mulher que me tornei, pela filha que estava doente esperando por mim. Chorei pelo tempo perdido, pelas ilusões despedaçadas, pela vida que podia ter sido e nunca foi. Mas no meio de toda aquela dor, uma coisa começou a crescer dentro de mim. A certeza de que eu era mais forte do que imaginava, de que não precisava de homem nenhum para vencer na vida, de que ia dar um jeito de salvar minha filha, mesmo que tivesse que vender a alma pro diabo. Doente, com a febre que não baixava e uma tosse que partia meu coração. Minha mãe estava desesperada, não sabia mais o que fazer, e quando me viu entrar pela porta, correu para me abraçar chorando. Como foi, filha? Ele vai ajudar? Olhei para aquela senhora que tinha se sacrificado a vida toda por mim, que tinha aguentado o peso da minha desonra sem nunca me cobrar nada, e menti. Vai sim, mãe. Ele mandou dinheiro pro tratamento. Mostrei as notas amassadas que ele tinha me dado, como se fosse uma fortuna, como se fosse suficiente para salvar minha menina. Mas eu sabia que não era. Aqueles 50 cruzeiros não iam pagar nem a passagem para Recife, quanto mais o tratamento que Maria das Dores precisava. Foi aí que tomei uma decisão que mudou minha vida para sempre. Ia vender tudo que tinha, ia me humilhar, ia pedir ajuda a todo mundo, mas ia salvar minha filha. Não importava o preço, não importava o que eu tivesse que fazer. Minha menina ia ficar boa. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, considere apoiar essa missão clicando em Valeu demais. É graças a esse gesto que conseguimos continuar trazendo mensagens como essa para quem mais precisa, minha filha.
Sua força me ajuda a seguir compartilhando essas histórias de superação. Vendi tudo que tinha valor na casa. O rádio velho do meu pai, que era nossa única diversão nas noites. As joias de ouro que minha mãe tinha guardado a vida toda, que eram herança da minha avó. Até as panelas boas da cozinha eu vendi. Fui de porta em porta pela cidade inteira, pedindo ajuda, implorando por qualquer quantia que as pessoas pudessem me dar. Engoli meu orgulho, aguentei humilhação, ouvi não mais vezes do que posso contar, mas não desisti. Algumas pessoas da cidade, principalmente as mulheres que eram mães também, se compadeceram da minha situação. Dona Raimunda fez uma vaquinha na feira, pedindo para o pessoal contribuir com qualquer coisa. O padre da igreja falou na missa sobre a importância da caridade cristã. Sem mencionar meu nome, mas todo mundo sabia que era para ajudar Maria das Dores. Até algumas das mulheres que sempre me desprezaram por ser mãe solteira doaram alguma coisa, porque quando se trata de criança doente, o coração das pessoas amolece. Com muito sacrifício, consegui juntar o dinheiro suficiente para levar Maria das Dores para Recife. Fomos de ônibus, ela no meu colo, queimando de febre, eu rezando baixinho para todos os santos que conhecia, pedindo que minha menina aguentasse até chegar no hospital. Foi a viagem mais longa da minha vida, vendo minha filha sofrer e não poder fazer nada, além de molhar a testa dela com um paninho úmido e cantar baixinho as cantigas que minha mãe cantava para mim quando eu era pequena. No hospital de Recife, descobrimos que Maria das Dores estava com pneumonia grave. O médico disse que se tivéssemos demorado mais alguns dias, ela poderia ter morrido. Morrido! Minha menina de 6 anos poderia ter morrido por causa da negligência daquele pai covarde, por causa da pobreza, por causa de toda a injustiça que marca a vida dos pobres neste país. Mas ela estava viva, estava sendo tratada, e isso era o que importava. Ficamos 2 semanas internadas. 2 semanas que passaram como 2 anos, vendo ela tomar remédio na veia, ouvindo ela chorar de dor, segurando a mãozinha pequenina dela e prometendo que tudo ia ficar bem. Dormia numa cadeira, desconfortável do lado da cama, não saía nem para tomar banho direito. Vivia de café e biscoito que as enfermeiras me davam com pena. Mas quando vi Maria das Dores começar a melhorar, quando vi ela sorrir de novo, quando ouvi ela me chamar de mamãe, com a vozinha fraquinha, mas cheia de vida, eu soube que tinha valido a pena. Voltamos para casa e a vida continuou. Mas eu não era mais a mesma mulher que tinha saído dali 3 semanas antes. Alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Durante aqueles dias de desespero, durante aquela luta para salvar minha filha, eu tinha descoberto uma força que nem sabia que existia, uma coragem que tinha estado escondida debaixo de tantos anos de lamentação e autopiedade. Foi nessa época que conheci Josimar. Ele era pedreiro, tinha vindo trabalhar numa obra na nossa cidade e estava morando numa pensão pequena perto da nossa casa. Era um homem simples, de poucas palavras, mas de coração bom. Tinha 35 anos, nunca tinha casado e, quando olhava para mim, era sem malícia, sem segundas intenções, apenas com respeito e interesse genuíno. A primeira vez que conversamos foi numa manhã quando eu estava estendendo roupa no quintal e Maria das Dores estava brincando com uma boneca de pano que eu tinha feito para ela. Josimar passou pela rua, viu a menina e parou para conversar. Que menina bonita, ele disse. Parece um anjo. E não era conversa para me conquistar, era sinceridade mesmo. Ele se ajoelhou na altura dela e perguntou o nome da boneca, brincou um pouquinho, fez ela rir. Naquele momento eu pensei, faz 15 anos que nenhum homem olha para minha filha com carinho. Faz 15 anos que ela não tem uma figura masculina na vida dela que demonstre interesse verdadeiro pelo bem-estar dela. E ali estava Josimar, um estranho, tratando minha menina como se fosse parente, com uma ternura que me tocou fundo no coração. Começamos a conversar mais vezes. Ele passava pela nossa rua todos os dias depois do trabalho, sempre cumprimentava a gente, sempre parava para trocar algumas palavras. Descobri que ele era de uma cidade vizinha, que tinha vindo para cá porque o trabalho estava escasso lá, que mandava quase todo o salário para a mãe dele, que estava doente e precisava de remédio caro. Um homem que cuidava da mãe doente. Isso me impressionou. Depois de conhecer Valdeci,
o egoísta que só pensava em si mesmo, encontrar um homem que se sacrificava pela família era como encontrar diamante no meio da lama. Josimar não era bonito como Valdeci tinha sido, não tinha o charme, a lábia, o sorriso conquistador, mas tinha algo muito mais valioso, tinha caráter. As semanas foram passando e Josimar foi se tornando parte das nossas vidas. Não de forma invasiva, não forçando barra, mas naturalmente, como água que vai encontrando seu caminho entre as pedras. Maria das Dores começou a gostar dele, a esperar por ele na hora que voltava do trabalho, a mostrar para ele os desenhos que fazia na escola. Um dia ele apareceu com um presente para ela. Uma boneca de verdade, comprada na loja, com cabelo de verdade e vestido bonito. Maria das Dores ficou tão feliz que pulou no colo dele. E eu vi nos olhos do Josimar uma emoção que me fez entender que aquele homem estava se apaixonando não só por mim, mas pela minha filha também. E isso era algo que eu nunca tinha esperado encontrar na vida. Mas ao mesmo tempo que meu coração começava a se abrir para a possibilidade de um novo amor, minha cabeça me alertava para os perigos. Como é que eu ia confiar de novo? Como é que eu ia acreditar em mais um homem depois de ter sido destruída pelo primeiro? Como é que eu ia arriscar não só meu coração, mas o coração da minha filha também, numa nova decepção? Era 1985, eu tinha 29 anos e Maria das Dores já estava com 6. Éramos duas mulheres sozinhas no mundo, acostumadas uma com a outra, acostumadas com nossa rotina de luta e sobrevivência. Será que tinha espaço para mais alguém nessa vida que a gente tinha construído com tanto sacrifício? Será que valia a pena arriscar de novo? Que a chuva tinha aberto na rua e estava sendo arrastada pela enxurrada que descia em direção ao riacho. Saí correndo igual uma doida, gritando o nome da minha filha, pisando na lama, escorregando, caindo, levantando, sem me importar com nada além de chegar até ela antes que fosse tarde demais. Mas eu não era boa nadadora. Nunca tinha aprendido direito. E quando cheguei na beira do buraco, só consegui ver a cabecinha dela aparecendo e sumindo na água suja que corria violenta. Foi aí que Josimar apareceu. Não sei de onde ele veio, não sei como soube do que estava acontecendo, só sei que de repente ele estava ali, tirando a camisa, pulando naquela água perigosa sem pensar duas vezes na própria segurança. Vi ele nadar contra a correnteza. Vi ele desaparecer debaixo d'água, vi ele ressurgir mais adiante, sempre procurando, sempre lutando para chegar até minha menina. Pareceu uma eternidade, mas deve ter sido só alguns minutos até ele conseguir agarrar Maria das Dores e nadar de volta para a margem. Quando ele subiu com ela nos braços, os dois encharcados, os dois tossindo água suja, eu pensei que ia desmaiar de alívio. Minha filha estava viva, estava respirando. Estava segura nos braços de um homem que tinha arriscado a própria vida para salvá-la. Naquele momento, vendo Josimar ali, molhado da cabeça aos pés, cansado, mas sorrindo para tranquilizar Maria das Dores, falando baixinho com ela para acalmá-la, eu soube que tinha encontrado um homem diferente de todos os outros. Um homem que não falava de amor, mas mostrava amor. Um homem que não fazia promessas, mas cumpria ações. Um homem que não me conquistava com palavras bonitas, mas com gestos verdadeiros. Levamos Maria das Dores para casa, demos banho morno nela, fizemos chá quentinho com mel, e Josimar ficou ali conosco até ter certeza de que ela estava bem. Não pediu nada em troca, não se gabou do que tinha feito, não esperou ser tratado como herói. Apenas ficou ali, cuidando, ajudando, sendo presente da forma mais natural do mundo. Quando Maria das Dores adormeceu, eu e Josimar ficamos conversando na cozinha, tomando café e ouvindo a chuva que continuava caindo lá fora. Foi a primeira vez que realmente conversamos sobre coisas íntimas, sobre nossas vidas, nossos sonhos, nossos medos. Contei para ele sobre Valdeci, sobre como tinha sido abandonada, sobre os 15 anos de sofrimento, sobre a decepção que tinha sido procurar o pai da minha filha em São Paulo. Josimar me ouviu sem julgar, sem dar conselhos que eu não tinha pedido, sem tentar me consolar com palavras vazias. Apenas ouviu, com aquele jeito calmo dele, balançando a cabeça de vez em quando, entendendo minha dor, sem precisar que eu explicasse em detalhes. E quando terminei de falar, ele disse uma coisa que nunca vou esquecer. Antonieta,
O passado serve para a gente aprender, não para ficar sofrendo. Você é uma mulher forte, uma mãe guerreira e merece ser feliz de novo, ser feliz de novo. Fazia tanto tempo que eu não ouvia essas palavras, tanto tempo que nem considerava essa possibilidade, que quando ele falou isso, senti como se uma porta que tinha estado fechada por décadas finalmente se abrisse dentro do meu peito. Será que era possível mesmo? Será que uma mulher como eu, com toda essa bagagem, com todos esses traumas, podia recomeçar e ser feliz de verdade? Josimar começou a frequentar nossa casa com mais regularidade depois daquele dia. Não como namorado, não com segundas intenções, mas como amigo da família, como alguém que fazia parte da nossa rotina de forma natural. Ele ajudava a consertar as coisas que quebravam, brincava com Maria das Dores, conversava comigo sobre o dia a dia, sobre os problemas pequenos e grandes que marcam a vida de gente simples como nós. Maria das Dores se apegou a ele de um jeito que me assustava e me alegrava ao mesmo tempo. Assustava porque eu tinha medo que ela se acostumasse com a presença masculina e depois sofresse se ele resolvesse ir embora. Alegrava porque via minha filha finalmente tendo uma figura paterna, alguém que a tratava com carinho, que se interessava pelos estudos dela, que a ensinava coisas que eu não sabia ensinar. Foi Maria das Dores quem forçou a situação entre mim e Josimar. Uma noite, na hora do jantar, ela olhou para ele com aquela cara séria que criança faz quando vai falar coisa importante e perguntou: Tio Josimar, por que você não casa com a mamãe? A pergunta caiu no meio da cozinha como bomba. Eu fiquei vermelha de vergonha, sem saber onde enfiar a cara, e Josimar deu uma risada gostosa, daquelas que vêm do fundo da alma. E você acha que sua mãe ia querer casar comigo? Ele perguntou para ela, mas olhando para mim. E assim, Maria das Dores respondeu na lata. Ela gosta do senhor, eu vejo. E eu também gosto. A gente podia ser uma família de verdade, não podia? Uma família de verdade. Essas palavras ecoaram na minha cabeça durante dias. Era isso que a gente tinha se tornado sem eu perceber. Uma família. Josimar me pediu em casamento numa manhã de domingo, depois da missa. A gente estava caminhando na pracinha, Maria das Dores correndo na frente brincando com outras crianças, e ele parou debaixo da figueira centenária, onde eu costumava sentar com Valdeci quando era nova e boba. Mas não foi como com Valdeci, cheio de promessas mirabolantes e palavras açucaradas. Foi simples, verdadeiro, direto ao ponto. Antonieta, ele disse segurando minha mão, eu quero casar com você. Não porque você precisa de marido, porque eu sei que você é forte e consegue viver sozinha. Não porque Maria das Dores precisa de pai, porque ela já tem você que vale por pai e mãe juntos. Eu quero casar porque gosto de vocês duas, porque me sinto feliz quando estou com vocês, porque acho que juntos a gente pode construir uma vida boa, sem luxo, mas com amor verdadeiro. Olhei para aquele homem, simples, honesto, trabalhador, que tinha salvado minha filha do afogamento, que tinha conquistado nossos corações sem pressa e sem pressão, que estava me oferecendo não um conto de fadas, mas uma vida real, com altos e baixos, com dificuldades, mas também com companheirismo. E pela primeira vez em 15 anos, meu coração não hesitou na resposta. Aceito, eu disse, e quando falei isso, senti como se um peso gigantesco tivesse saído das minhas costas. O peso de carregar sozinha todas as responsabilidades, todas as decisões, todas as preocupações. Não que Josimar fosse resolver todos os meus problemas, mas a partir daquele dia eu teria alguém para dividir o peso da vida. Alguém para estar ao meu lado nas horas boas e ruins. Casamos 3 meses depois, numa cerimônia simples na igreja da cidade. Eu usei o vestido branco que tinha costurado com minhas próprias mãos. Maria das Dores foi nossa daminha, toda orgulhosa carregando as alianças numa almofadinha bordada. Não teve festa grande, não teve lua de mel em lugar exótico, não teve luxo nem ostentação. Teve amor verdadeiro, teve família unida, teve a sensação de que finalmente, depois de tanto sofrimento, a vida estava me dando uma segunda chance. A partir daquele dia, nossa casa mudou completamente de energia. Não era mais um lugar de tristeza e nostalgia. Era um lar de verdade, cheio de vida, de conversa, de planos para o futuro. Josimar adotou Maria das Dores oficialmente. Deu o sobrenome dele,
para ela, e desde então ela nunca mais perguntou pelo pai biológico. Ela tinha encontrado um pai de verdade, um homem que escolheu amá-la não por obrigação de sangue, mas por decisão do coração. Maria das Dores floresceu naquele ambiente de amor e estabilidade. Se tornou uma menina alegre, estudiosa, cheia de sonhos e projetos. Josimar se mostrou o marido e pai que eu nunca imaginei que podia existir. Não era homem de grandes gestos românticos, não era de palavras doces todo dia, mas era constante, era presente, era confiável. Quando dizia que ia fazer alguma coisa, fazia. Quando prometia estar em casa numa certa hora, estava. Quando Maria das Dores precisava de ajuda com o dever da escola, ele sentava do lado dela e ensinava com paciência. Quando eu ficava doente, ele cuidava da casa como se tivesse nascido para isso. Tivemos mais 2 filhos juntos. Primeiro veio João, 2 anos depois do casamento, um menino esperto e danado que nasceu rindo e nunca parou. Depois veio Ana Clara, 3 anos mais tarde, uma menina doce e carinhosa que completou nossa família. Ver Maria das Dores brincando com os irmãozinhos, ensinando eles, protegendo eles, me emocionava até as lágrimas. Ela nunca demonstrou ciúme, nunca se sentiu menos amada. Sempre foi a irmã mais velha, orgulhosa e dedicada. Nossa vida não era rica, não tínhamos luxo nem sobras, mas tínhamos o que muita gente rica não tem: paz, união, amor verdadeiro. Josimar trabalhava duro durante a semana. Eu costurava para fora para ajudar no orçamento, e aos domingos éramos uma família como qualquer outra, indo para a missa, passando a tarde na praça, conversando na varanda depois do jantar enquanto as crianças brincavam no quintal. Foi quando Maria das Dores estava com 16 anos, já uma mocinha linda e estudiosa, que o passado bateu na nossa porta de uma forma que eu nunca esperava. Era uma tarde de sábado, eu estava preparando o almoço quando ouvi batidas na porta. Pensei que fosse vizinho, algum vendedor, coisa normal. Mas quando abri a porta, quase caí para trás. Era Valdeci. Mas não era o mesmo homem que eu tinha encontrado em São Paulo anos atrás. Este estava velho antes do tempo, magro demais, com a roupa surrada e suja, os cabelos embranquecidos e ralos, os olhos amarelados pela bebida. Estava cambaleando, claramente embriagado, e cheirava a cachaça barata misturada com suor azedo. Por um momento não consegui falar nada, só ficar ali parada, olhando para aquele fantasma do passado que tinha voltado para me assombrar. Antonieta, ele disse, com a voz pastosa de quem bebeu demais. Eu voltei, vim buscar você e minha filha. Minha filha. Depois de mais de 20 anos, depois de ter negado a paternidade, depois de ter me humilhado e rejeitado, ele vinha falar de minha filha como se tivesse algum direito sobre Maria das Dores. Você não tem filha aqui, eu respondi, tentando manter a voz firme, apesar do tremor que sentia por dentro. Maria das Dores é filha do Josimar. Ele que criou ela. Ele que deu amor, educação, carinho. Você não passa de um estranho para ela. Valdeci balançou a cabeça como se não entendesse, como se não conseguisse processar a informação. Mas ela é minha filha de sangue, ele gritou alterado. Eu tenho o direito de vê-la, de conversar com ela. Foi nessa hora que Josimar apareceu atrás de mim. Tinha ouvido a conversa e veio ver o que estava acontecendo. Não demonstrou raiva, não fez escândalo, apenas se colocou ao meu lado, firme e protetor, como sempre fazia quando eu precisava. O senhor está enganado, Josimar disse, com aquela calma que sempre teve. Maria das Dores é minha filha. Tem meu nome. Foi criada por mim desde pequena. Se o senhor é quem eu estou pensando que é, então o senhor perdeu qualquer direito sobre ela no dia que abandonou a mãe dela grávida e sozinha. As palavras de Josimar eram como pedradas certeiras. Valdeci ficou roxo de raiva, mas não tinha argumento para rebater. Maria das Dores apareceu na sala nessa hora, atraída pelas vozes alteradas. Quando viu aquele homem estranho e embriagado na nossa porta, se escondeu atrás do pai, com cara de susto. Pai, quem é esse homem? Ela perguntou, e quando Valdeci ouviu ela chamando Josimar de pai, seus olhos se encheram de lágrimas de raiva e frustração. Eu sou seu pai verdadeiro, ele gritou, tentando se aproximar dela. Mas Josimar se colocou na frente. Sua mãe mentiu para você, me escondeu de você todos esses anos.
Maria das Dores olhou para mim com confusão, depois para o pai que a criou, depois para aquele desconhecido que dizia absurdos na nossa porta. Meu pai é esse aqui, ela disse, apontando para o Josimar. O senhor deve estar confundindo com outra pessoa. A inocência dela, a certeza com que falou isso, me fez perceber que tinha feito a escolha certa todos aqueles anos atrás. Maria das Dores nunca tinha sentido falta de pai, porque sempre teve um pai verdadeiro do lado dela. Valdeci tentou ainda argumentar, tentou contar a história dele, mas estava bêbado demais para fazer sentido, e além do mais, Maria das Dores não queria ouvir. Ela estava assustada com aquele homem alterado, grudada no pai que a amava e protegia. Josimar pediu gentilmente, mas com firmeza, para ele se retirar. Disse que se aparecesse de novo, ia chamar a polícia. Valdeci foi embora resmungando, falando sozinho, cambaleando pela rua. Foi a última vez que o vi. Soube depois, pelos comentários da cidade, que ele ficou morando por aqui alguns meses, bebendo nos botecos, contando para quem quisesse ouvir que tinha uma filha que foi roubada dele pela mãe. Mas ninguém dava importância para as histórias de um bêbado, e ele acabou sumindo como tinha aparecido. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu e Josimar conversamos sobre o que tinha acontecido. Ele segurou minhas mãos e disse: "Não se preocupe com esse homem. Ele não tem lugar na nossa família, não tem direito sobre nossa filha. Maria das Dores é nossa, a gente que criou ela com amor, e é isso que importa. Nossa filha." Josimar sempre falava assim. Nunca fez diferença entre ela e os filhos biológicos dele. Maria das Dores nunca mais tocou no assunto daquele dia. Nunca perguntou quem era aquele homem, nunca quis saber detalhes sobre o passado. Ela tinha a família que precisava, o amor que merecia, e isso era suficiente. Continuou sendo a filha exemplar que sempre foi, se formou no colégio com notas excelentes, conseguiu um emprego bom na cidade, se casou com um rapaz decente e me deu netos lindos que hoje são a alegria da minha velhice. Josimar e eu envelhecemos juntos, enfrentamos as dificuldades que a vida trouxe, mas sempre de mãos dadas, sempre unidos. Ele morreu há 5 anos, de um infarto fulminante, sem sofrer. Morreu como viveu, em paz, cercado pela família que amava. Sinto falta dele todos os dias, mas não é uma falta desesperada como a que senti por Valdeci na juventude. É uma saudade boa, de quem viveu um amor verdadeiro e tem só gratidão para sentir. Hoje, aos 72 anos, olhando para trás, eu vejo que a vida me ensinou que o amor verdadeiro não é aquele que promete a lua e as estrelas, não é aquele que fala bonito e faz juras eternas. O amor verdadeiro é aquele que fica, que constrói junto, que enfrenta as dificuldades sem fugir, que escolhe amar todos os dias mesmo quando não é fácil. Josimar me ensinou que pai não é quem faz o filho, é quem cria, que marido não é quem seduz, é quem fica, que família não é questão de sangue, é questão de amor. Se tem alguém aí me ouvindo que está passando pela dor do abandono, que está esperando por alguém que não merece nem 1 minuto dos seus pensamentos, eu quero dizer para você: não desperdice sua vida esperando quem partiu. Abra seu coração para quem quer ficar. A vida tem jeito de consertar nossos corações quebrados, tem jeito de nos dar segundas chances, mas só se a gente tiver coragem de aceitar. Eu passei 15 anos da minha vida esperando por um homem que não valia nem 15 minutos de saudade, mas foi através dessa dor que eu encontrei minha verdadeira felicidade, que eu aprendi a valorizar quem realmente merece ser valorizado. Se vocês chegaram até aqui nessa história comigo, eu sei que vocês entendem o que eu sinto, que vocês também já passaram por dores parecidas. Se inscrevam no canal, compartilhem essa história com pessoas que precisam ouvir isso. Comentem aqui embaixo contando suas próprias histórias de superação. Vocês são minha família agora. Vocês que me ouvem, que me acompanham, que entendem que a vida pode doer muito, mas também pode ser muito bonita quando a gente encontra as pessoas certas para dividir ela. E se essa mensagem tocou o coração de vocês, se vocês sentiram que não estão sozinhos nessa caminhada, me contem nos comentários o que aprenderam com minha história, como ela tocou a vida de vocês. A vida continua, meus queridos, sempre continua. E enquanto houver vida, há esperança de dias melhores, de pessoas melhores, de um amor melhor. Obrigada por me ouvirem até aqui, obrigada por fazerem parte da minha história também.
Que Deus abençoe vocês, que a vida seja generosa com vocês e que vocês nunca desistam de acreditar que merecem ser felizes. Um beijo no coração de cada um, com todo o meu carinho e toda a minha gratidão.